nós podemos ter um judiciário mais célere, porque o nosso judiciário não dá conta. Tudo passa ainda por um juiz ser humano, né? Que precisa pensar e ler. E o juiz nem sempre tem esse tempo hábil à disposição para solucionar as coisas da maneira como gostaria. Eu acho que essas novas tecnologias que a gente tem disponíveis agora, elas permitem um novo olhar com relação à interface do Poder Judiciário com seus cidadãos. O judiciário ele vem se modernizando numa velocidade acelerada. O judiciário brasileiro é um exemplo de informatização para o mundo, mas ele lida com um volume que é assustador. O Brasil é um país que tem um grande volume de litígios, né? Um país extremamente litigioso. Eu acho que essas novas tecnologias que existem, elas são indispensáveis para que a gente incorpore na nossa atividade do dia a dia e a gente consiga enfrentar esse volume enorme de processos que tem. Estou no escritório há 26 anos, quando comecei, obviamente, era o processo físico, então você tem uma informação do processo, você tinha que ir ao fórum, ir lá buscar e anotar, às vezes não achavam um processo, porque eram, né, pilhas e pilhas de processos e tudo. Hoje, com um clique, você, no processo eletrônico, você pega aquela informação, né? Então, até os estagiários, hoje, quando a gente conversa, assim, né, eles não têm a dimensão de como era difícil conseguir uma informação que hoje, em pouquíssimos segundos, você consegue, né? Mudou os parâmetros de trabalho da gente de uma forma muito grande. E isso é uma coisa que também é invisível, né? Assim, quando a gente pensa no judiciário, a gente pensa na decisão do juiz, a gente pensa numa ordem, no mandado, mas a gente não pensa na estrutura que tem por trás, que é fundamental para que a gente consiga entregar essa ordem, que a gente consiga entregar essa decisão. O ganho que a gente tem com o uso de uma ferramenta tecnológica para conseguir gerir um cartório é algo que você não consegue dimensionar. Em si, eu como gestora de uma unidade, eu consigo ter uma visão muito melhor do processo produtivo, muito rica para o Poder Judiciário, enquanto ferramenta mesmo. Eu acho que essas novas tecnologias que a gente tem disponíveis agora, elas permitem um novo olhar com relação à interface do Poder Judiciário com seus cidadãos. A tecnologia impacta de forma positiva os processos de propriedade intelectual. Eu diria, a gente se utiliza de várias ferramentas tecnológicas para comprovar um direito que é muito visível, é muito palpável. Por um lado, a gente fala de provas, né? E comprovar a existência de determinado site no ar, uma publicidade. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com, por exemplo, uma ata notarial que era feito formalmente por um cartório, etc. Existem provas hoje virtuais, né, que têm a certificação, que comprovam a veracidade e que são muito ágeis, rápidas, baratas, né, são muito eficientes. E é interessante que isso tem sido tão útil e efetivo que não só hoje os escritórios e os próprios advogados utilizam dessas tecnologias nos processos para meio de prova, por exemplo, mas a gente já vê o próprio judiciário utilizando disso. O processo digital, que já é uma realidade, se ampliando, né? Eventualmente usando até a inteligência artificial para ajudar o magistrado e servidores a lerem e resumirem as petições e ajudarem a elaboração de decisões, para ajudar com o volume de processos que a gente tem. Vejo o uso de tecnologia na interface com o usuário, tornando mais acessível. O uso dessas tecnologias novas que existem, elas já estão incorporadas e acho que a tendência é só aprimorar, porque elas já estão incorporadas. A inteligência artificial ela pode transformar o judiciário desde questões prosaicas, identificação de fraude processual, má-fé de uma parte ou de outra, até permitir que o judiciário lide com a escala de uma maneira mais inteligente, por exemplo, escolhendo questões que têm impacto coletivo e fazendo incidentes de repercussão geral ou de demandas repetitivas. E quando a gente pensa no impacto social da inteligência artificial e como o judiciário lida com ela, a tecnologia aí pode apoiar muito tanto o tomador de decisão, o Poder Judiciário, quanto quem está ali, de novo, né, vivendo uma questão difícil da vida e precisa ter a resolução mais justa, mas também rápida e barata para superar aquela questão. A inteligência artificial, eu acho que é uma realidade já hoje no direito e no próprio judiciário, né? Hoje existem robôs utilizados pelo STJ e STF, por exemplo, para já fazer um filtro prévio das decisões e dos processos que poderão ser julgados, né, por essas cortes superiores. Isso vai ser uma ferramenta de apoio enorme para o juiz e para o advogado também, né? Hoje em dia o ChatGPT pode fazer uma petição inicial
se você vai confiar cegamente no que foi feito. Não, você vai olhar, mas ela já vai ter ali uns 80% ali bem feitos, eu garanto que vai. E acho que então é muito mais, né, em vez de negar ou temer essa ferramenta, se aliar e fazer dela o melhor possível, né? Eu acho que tanto o judiciário como os advogados, assim. Então a parte tecnológica eu sou otimista, realmente. Essas novas tecnologias servem também ao judiciário. Nosso judiciário, que é sobrecarregado de ações judiciais, com o processo eletrônico, com o uso de tecnologia, com o uso de inteligência artificial, né, nós podemos ter um judiciário mais célere, porque o nosso judiciário não dá conta. Tudo passa ainda por um juiz ser humano. O volume de processos, embora, por exemplo, as matérias afetas à propriedade intelectual não sejam em termos de volume muito grandes, o fato é que o enorme volume em outras áreas prejudica sobremaneira o andamento dos assuntos relacionados à propriedade intelectual. É uma matéria que exige um conhecimento específico por parte dos magistrados. Existem aqueles que possuem esse conhecimento específico pelo seu próprio percurso profissional, ou aqueles que não têm esse conhecimento específico são levados a buscar algum conhecimento através de pesquisas, estudos, etc., para resolverem os casos. E o juiz nem sempre tem esse tempo hábil à disposição para solucionar as coisas da maneira como gostaria. Os principais desafios da propriedade intelectual no judiciário é justamente a especialização da matéria. Então, são poucos os juízes hoje que entendem e compreendem propriedade intelectual. Nós temos um movimento grande de especialização das cortes, das varas e dos tribunais para que tenham varas e câmaras especializadas em propriedade intelectual, o que foi um grande ganho em São Paulo, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, né? São os grandes exemplos. Tem 2 estudos muito interessantes que foram feitos recentemente, um do CNJ, que é de 2020, que ele analisou que as varas especializadas elas têm uma redução das taxas de recorribilidade, né? Isso quer dizer que as decisões proferidas em varas especializadas tendiam a ter menos recursos do que varas comuns. E a importância das varas especializadas, no meu modo de ver, é justamente permitir uma melhor capacitação do juiz, porque como você vai ter um juiz que vai ser colocado nessa unidade para trabalhar exclusivamente sobre esse assunto, ele vai lidar com isso de forma diuturna. As varas especializadas, sem dúvida alguma, são essenciais para o melhor, de fato, enquadramento dos casos concretos na corte brasileira. Especializar alguém para analisar aquele caso, ou mais de um julgador, mais de um juiz, certamente você ganha qualidade. E, ao mesmo tempo, você consegue buscar uma determinada uniformidade. Porque, no direito, uma das maiores preocupações que nós temos é sempre a insegurança jurídica. Se a gente pensar nos desafios, ou melhor dizendo, os lados negativos de a gente ter poucos juízes, é que justamente tem um engessamento de opiniões, né, e de decisões. Mas ainda assim, os casos são muito particulares, então há necessidade de uma análise específica, né, uma análise humana, para que eu adeque todo aquele arcabouço de temas e teses ao caso concreto. Ao ter uma vara ou varas especializadas, turmas especializadas, se nós estivermos falando dos tribunais, certamente a tendência é que as qualidades das decisões sejam maiores, melhores, e ao mesmo tempo haja uma determinada uniformidade. Pelo certo ou pelo errado, pelo menos você sabe qual é a regra do jogo. Isso deixa todo mundo mais tranquilo.